Que esta noite você venha prestar os teus ouvidos ao Espírito Santo do Senhor, e Ele fará de você rios de água viva, correrá de dentro do teu ser, se deres ouvido ao Espírito Santo, que vai ministrar esta noite, através das nossas fracas e insignificantes vidas, porque nós não somos pastores, não somos missionários, somos apenas servos inúteis, porque o mundo gosta de título, o mundo adora título, mas aqueles que são servos de Cristo não aceitam título. Glória a Deus. O nosso título é esse: servo inútil. Lucas capítulo 17. Esse é o nosso título: servo inútil, porque só fazemos o que o Senhor manda. Ele manda pregar o Evangelho, é só isso que nós fazemos, pregar o Evangelho. Então, nós não temos título. O nosso título é esse: servo inútil. Evangelho de João, capítulo 3. Aleluia, Jesus. Evangelho de João, capítulo 3, verso 1 e diante. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhes Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer que ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, Jesus estava diante de um homem que era conhecedor das Sagradas Escrituras, da lei de Moisés. Ele era príncipe dos fariseus. Ele era eloquente, o homem que conhecia as Sagradas Escrituras, a lei de Moisés. Mas só que ele estava diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele só sabia as letras da lei de Moisés. Ele só conhecia as Torá. Ele só conhecia as tábuas da lei. Ele não entendia o espiritual por trás das Sagradas Escrituras. E um dia ele encontrou com o próprio Criador, com o próprio Senhor, que o explicou a espiritualidade das sagradas letras. E Jesus falou para ele: é importante, importa que o homem nasça de novo, porque se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Isso para o mundo parece loucura. Como que pode nascer de novo? Como que pode uma pessoa nascer novamente? O nascimento, ele começa na hora que você é batizado. Na hora que você sai das águas, você sai uma nova criatura. Porque o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios e em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele falou que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Todas as coisas velhas se fizeram novas. Então, ele não é mais um velho homem, e sim um novo homem em Jesus Cristo. Por que velho homem? Porque o homem nasce em Adão, os pecados de Adão. Um homem caído, decaído pelo pecado de Adão. Então é necessário nascer novamente. Foi para isso que Jesus veio, para que o homem tivesse o livre acesso de nascer uma nova criatura para Deus. É por isso que se o homem não nascer de novo,
ele não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo fala, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 em diante: escolheu Deus as coisas loucas deste mundo, para confundir as que não são. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos é o poder de Deus. Por isso que muitas vezes para você, essa palavra pode ser loucura. Pode ser uma bestagem de alguém que está com a Bíblia na mão. Mas é o espiritual da palavra. Se você não tiver o Espírito Santo, jamais você entenderá os mistérios ocultos na palavra do Senhor. É o que o Senhor falou no livro de Apocalipse, capítulo 3. Ele estava falando para uma igreja que dizia que ela era rica, que ela tinha tudo, mas ela não tinha nada. Ela era miserável, cega e nu. Não tinha o Espírito Santo. Então o Senhor aconselhou para aquela igreja: aconselho a ti que compre de mim ouro refinado no fogo, e que compre colírios e ponha nos olhos para que veja. Sabe qual que é o colírio? O Espírito Santo. Amém. O colírio de Deus é o Espírito Santo. Quando você adquire o colírio de Deus, você vê as palavras de Deus, as Sagradas Escrituras, claramente. Elas não te parecem mais como enigma. Porque quando você tem o Espírito Santo, as palavras do Senhor são reveladas espiritualmente. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 1. Ele diz: porque o Espírito Santo é que prescruta a santidade de Deus. Somente o Espírito Santo é quem identifica se você é de Deus. Porque o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, o apóstolo Paulo fala o seguinte: que aquele que não tem o Espírito Santo, esse não é de Deus. Por isso que é necessário nascer da água e do Espírito. É necessário se transformar em uma nova criatura. Uma nova criatura em Cristo. Uma nova criatura. Uma criatura que roubava e não rouba mais. Uma criatura que matava e não mata mais. Uma criatura que mentia e não mente mais. Uma criatura que outrora enganava e não engana mais. Uma criatura renascida em Cristo. Por isso que é necessário nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Porque o homem, quando nasce da água e do Espírito, ele é como o vento. Você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Jesus falou que o homem que é nascido do Espírito, ele é livre. Ele é livre. Você consegue prender o vento? Assim é o homem nascido do Espírito. Ele não tem como prender ele. Não tem como colocar ele numa jaula. Não tem como colocar ele numa prisão. Porque ele é livre. Assim aconteceu com Paulo e Silas. Os dois estavam presos dentro de uma prisão. Mas eles cantavam. Eles adoravam. Porque eles eram livres. Porque não era aquela grade que prendia eles. Não era aquelas grades. Porque eles eram livres. Todo aquele que é nascido do Espírito, ele é livre. Ele não precisa estar dentro de uma gaiola. Ele não precisa estar dentro de um templo para adorar a Deus. Ele adora a Deus em espírito e em verdade. Porque o Deus que criou os céus e a terra, sendo o criador de todas as coisas, não habita em templos feitos por mão de homem. Ele não habita. Ele nunca habitou e nunca vai habitar num templo feito de tijolo. Ele habita dentro do homem. Porque Deus é espírito. E o tijolo não suporta o Espírito Santo de Deus. Somente aquilo a qual Deus criou, que foi o homem, a sua criatura. Deus não construiu o templo. O homem que construiu. Deus nunca mandou. No Novo Testamento, Jesus jamais mandou construir um templo. No Antigo Testamento, Deus mandou construir. Porque no Antigo Testamento, Jesus não tinha vindo. A nova aliança não tinha se concretizado. Por isso que foi rasgado o véu. O véu rasgado simbolizou que a partir daquele momento, o homem tinha um livre acesso até Deus. Não necessitava mais de sacerdote. Porque o sacerdote
levava o sacrifício de ano em ano, o sacrifício pelo pecado daquele povo. A partir do momento, Jesus veio uma só vez e ofereceu o nosso sacrifício, nossos pecados, uma vez só. Por isso que não existe mais sacrifício, porque Ele já fez todo o sacrifício. Não precisa mais voto, não precisa mais de campanha, não precisa mais dízimo, não precisa mais nada disso, porque Jesus fez tudo na cruz do Calvário. Ele pagou todas as nossas, todas as nossas dívidas, todas foi paga no Calvário. Então o homem não se justifica sendo dizimista. Ele jamais será justificado por ser um ofertante. Ele jamais será justificado porque é um frequentante de templo. Porque Deus não está lá dentro. Deus habita dentro do homem. O templo foi feito somente para uma comunhão. Comunhão entre irmãos. Não simboliza que Deus está lá dentro. Porque Deus é Espírito. Foi o que Jesus falou no Evangelho de João 4, versículo 23 e diante. Ele falou, Deus é Espírito. E importa que assim o adore. Que adore Ele em Espírito e em verdade. Por isso que aquele que é nascido do Espírito, ele é livre. Ele tem um livre acesso para adorar a Deus. Adorar a Deus não é 2 horas dentro de um templo. Adorar a Deus é 24 horas. O apóstolo Paulo falou no livro de Romanos, capítulo 12. Ele falou que devemos apresentar nosso corpo rico, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Amém. Isso que é a primeira oferta. Isso que é a oferta verdadeira. É o teu corpo. Você oferta o teu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o culto racional. É por isso que Deus procura verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a tua noite. Que essa noite você venha prestar ouvido à palavra do Senhor. O Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo do Senhor não te cobra nada. Porque Jesus não manda cobrar nada de ninguém, a não ser a devida adoração a Ele, o devido respeito a Ele. Isso é a única coisa que Jesus cobra da criatura que Ele fez. A adoração, o respeito, o temor. Porque Jó, capítulo 28, versículo 28, Jó fala que a verdadeira sabedoria para com Deus é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Isso que é sabedoria. A verdadeira sabedoria para com Deus: temer o seu nome e guardar seus mandamentos. Isso que é sabedoria. Sabedoria para Deus não é você fazer parte de uma faculdade, não é você fazer curso de teologia. Não, porque o professor do crente é o Espírito Santo. A faculdade do crente é o quarto dele. Porque Jesus falou, quando vocês quiserem falar com o Pai, entra no vosso quarto e ora ao vosso Pai que está em secreto. E o vosso Pai que está em secreto, que vê tudo, vos recompensará. Então a faculdade do crente é o quarto. O diploma do crente é o joelho. Isso que é o diploma do crente. É o joelho. É quando ele se dobra diante do Criador para se humilhar diante dele. Por isso que Pedro fala: humilhai-vos diante da patente mão do poderoso Deus. Então, o verdadeiro adorador, ele não está dentro de um templo, ele está fora do templo. Porque Deus não busca frequentante de templo, ele busca verdadeiros adoradores, que nasceu da água e do Espírito. Porque quem nasce da água e do Espírito é livre. E ele não teme mais a morte, porque já está morto. As pessoas esqueceram o real princípio do batismo. O batismo é a morte. Quando você está se batizando, você está morrendo para este mundo. Então, quando a pessoa se batiza, ela não tem mais medo da morte. Se a pessoa tem medo da morte, é porque ela ainda não morreu. Ela não morreu para este mundo. Ela ainda está viva neste mundo. A carne dela ainda está aflorada para este mundo. Porque Jesus falou que aqueles que crucificaram a sua vida com Cristo já estão mortos com Ele. Paulo falou no livro de Gálatas, capítulo 2,
Ele falou: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Se o viver que eu tenho agora, não vivo mais para mim, mas vivo para aquele que me comprou, que me lavou, que me resgatou da mão do diabo. Então, quando você nasce da água do Espírito, você não teme a morte, você não teme nada, porque você já está morto. Você já está morto para este mundo. É por isso que você não vai ver a verdadeira igreja com medo de nada. A igreja não tem medo de nada, porque a igreja já morreu para este mundo. Só estamos esperando o soar da trombeta. Só estamos esperando a hora que o Criador mandar os anjos recolher os seus escolhidos. Só isso que a igreja está esperando. A hora da trombeta tocar. A hora que o nosso Salvador vir para nos levar daqui. É isso que estamos esperando. Por isso que você não vai ver a verdadeira igreja apavorada, a verdadeira igreja assustada, a verdadeira igreja com medo de doença, com medo de guerra, com medo de nada. Porque Jesus nos dá a verdadeira paz. Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Eu vos dou a minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo dá. Quando você tem a paz de Jesus Cristo, você não tem medo de nada. Quando você tem a verdadeira paz, quando você tem Jesus Cristo, porque a paz simboliza Jesus Cristo dentro de você. Quando você tem Jesus Cristo, você não teme homem algum, você não teme mal nenhum, você não teme diabo nenhum. Quando você tem a verdadeira paz, porque esta é a verdadeira paz. A verdadeira paz tinha o povo de Israel. Era Deus mandando as pragas no Egito e aquele povo comemorando. Era Deus enchendo aquelas terras de peste e o povo comemorando. Sabe por que eles comemoravam? Porque eles tinham a verdadeira paz. Eles tinham o verdadeiro Deus. Assim é com a igreja. Assim é com aquele que adora a Deus, Espírito em verdade. É Deus mandando peste e ele se alegrando. É Deus mandando praga e ele festejando. Porque ele já está morto para este mundo. Isso é a verdadeira paz. A verdadeira paz é igual ao povo de Israel. Eram os filisteus vindo investindo contra o povo de Israel e o povo festejando, porque a arca estava com eles. A arca simbolizava a presença de Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo conosco, a presença de Deus dentro do homem. Nós não necessitamos mais de arca, não necessitamos de crucifixos, não necessitamos de objeto algum, porque Jesus Cristo já está dentro de nós. Ele é a própria paz, a paz que excede todo entendimento. Então, quando você tem a verdadeira paz, você não tem medo de nada, porque você foi comprado e lavado no sangue do Cordeiro, no sangue da nova e eterna aliança. Assim é todos aqueles que são nascidos do Espírito. Aleluia. Glória a Deus.